Na moral, One Piece é bom demais. A história de capa continua e vemos a criação dos novos Mads. Seria muito legal se eles fossem pra Egghead e encontrassem no meio do caminho um Queen todo bonitão sugado pelo Aramaki. Após ter fugido de Wano, com ou sem o King, é possível que ele esteja pelas redondezas e como o Wano é perto de Egghead, seria um reencontro bem legal. Além disso, ele poderia comentar com seus colegas cientistas que lutou contra o Sanji e tomou um belo pau. Judge ficaria animado e até orgulhoso porque os genes da Germa estão ativos, mas ia ficar com um carão depois de saber que as emoções do Sanji continuam vivas. Tem interações bem interessantes que podem ser trabalhadas nessa história de capa, e eu particularmente tô gostando muito de como ela vem se desenvolvendo. E antes de a gente entrar a fundo nesse capítulo sensacional de One Piece, eu já te peço encarecidamente para deixar aquele like, se inscrever no canal, e olha só, estou aqui com o cenário mais roxo, por que será? Porque estou fazendo live na roxinha. Felipe Cieira, meu nome, procura lá, tá sendo bem divertido, interagindo com a galera, vem bater um papo gostoso comigo, mas agora vamos pra revelada do capítulo 1078 de One Piece, que foi, meus queridos, sensacional. Não exatamente a revelação do traidor, mas a parte antes disso, pelo amor de Deus, meus queridos, vem. Parte 1, Vegapunk e Ohara. O capítulo começa muito quente, tio Kizaru? Pois é. No segundo andar temos Jinbão acompanhado de Stussy que conversa via Dendemushi com Sentomaru. Ela informa o que ninguém na ilha gostaria de escutar. Enquanto o drama do traidor vem causando muitos problemas no interior da ilha, um fator externo poderosíssimo se aproxima. O almirante Kizaru, acompanhado de uma frota enorme, segue para Egghead. E para quem já trabalhou lado a lado com o Borsalino, essa face do Sentomaru é o reconhecimento de que alguém extremamente forte e impiedoso se aproxima. O mais interessante aqui é que somos informados dos dois motivos que fizeram o governo mundial convocar uma investida em Egghead, muito mais poderosa que o próprio Buster Call. Vale lembrar que esse tipo de ataque consistia em 10 navios enormes da marinha, comandado por 5 vice-almirantes. E agora, na humildade, se aproximam de Egghead 100 navios de diversos tamanhos, comandados por um almirante, ao lado de simplesmente um Gorosei. O primeiro motivo para esse ataque surreal é que as pesquisas de Vegapunk já estão além das descobertas de Ohara, ou seja, esse homem tem mais conhecimento do século perdido do que o próprio povo que lia os poneglyphs. Mas é muito importante a gente ter em mente que isso é, na verdade, um grandíssimo mérito de Ohara. No capítulo 1066, intitulado A Determinação de Ohara, vemos os pesquisadores do país em seus últimos momentos de vida morrendo para proteger o tesouro que deveria ser passado para o futuro. Em um lago no centro da ilha, eles jogaram todos os seus livros contendo suas pesquisas sobre o passado. Isso deu a oportunidade para Vegapunk ler cada um deles e assim ter toda a base fundamental de conhecimento para desenvolver pensamentos sobre o século perdido. Então é um mérito incrível de Ohara que prova como seus esforços em prol do futuro, na pesquisa e em proteger seus tesouros, deu muito certo. Tudo que eles pesquisaram valeu pro momento de agora. Quem lembra do Vegapunk olhando pro Luffy Nika no capítulo 1069, completamente admirado por ele parecer exatamente como o deus mencionado nos documentos antigos? Pois é, ele sabe e Ohara sabia. E esse conhecimento, tal como a influência desse país, vão ser determinantes pra gente entender aí o que será esse grande incidente de Egghead. Segura aí que a gente já vai chegar lá. O segundo motivo é que Egghead tem um sistema defensivo muito maior que Ohara, que era uma ilha toda pacata ali, de boa, menos a parte que tacavam pedra e sapato na cabeça da Robin. Com essa informação, Sentomaru fala pra galera aprender com a história e ordena a evacuação da área o mais rápido possível, porque a iminência de dar um caô histórico é gigantesca. Parte 2, combate contra os Serafins. Vamos para o terceiro andar, onde Franky tá todo embananado ali porque metade do seu corpo virou pedra, enquanto Lilith e Usopp foram totalmente transformados. O Pitagorinhas ali, né, ou o que restou dele, chega para resolver a situação todo borrado nas calças, perguntando a S-Snake quem a ordenou agir dessa maneira. Mas a resposta... mais um cotoquinho no Among Us. O satélite número 4 vai de vala numa enorme explosão. E por algum motivo a cara da S-Snake aí tá igualzinha a do Shanks na recompensa, né?
Não, nada a ver esse comentário, enfim. No segundo andar, Robin, Chopper e Atlas se encaminham para onde Vegapunk está. Detalhe legal para essa fala da Robin, que foi salvar o Sanji rapidamente em Onigashima depois de ouvi-lo gritar. Ela sabe que o cozinheiro não pode ouvir as lágrimas de uma dama que já parte em ajuda. E é no andar de cima que teremos esse homem agindo com um brilhantismo ímpar. Antes, o Brook entra no modo espectro e parte em busca de Stella. Nami pega Edson em seus braços e vemos que esse Vegapunk parece estar aí em seus últimos momentos. Será que todos os satélites morrerão? Mas quem não tá nem perto de sofrer algo parecido com isso é o imortal Rocks de Sanji. Ficou maluco? O Oda gosta. Tal como eu mencionei que os fãs do Zoro poderiam alegar aí que o Barba Negra ficou com esse carão enfrentando o S-Hulk e o Zoro fez o S-Hulk ficar com esse carão, é inegável que o Sanji tá fazendo agora é um completo absurdo, imparável, inexpugnável, imbrochável. Meu irmão, vocês têm ideia que o soco do S-Shark deve ser o soco mais forte entre todos os serafins? Que essa aí é a mão pesadíssima do Jinbe juvenil colando na cara do Sanji com toda a força e não acontece nada? Eu acho que o Oda deu um bizu aí pra gente de que o Sanji já não é mais o quarto do bando. Claro que o S-Shark nunca vai ter um soco tão potente, tão forte quanto o do Jinbe, até por não ter treinamento aprimorado em Karatê Tritão. Mas essa qualidade defensiva que o Sanji tá mostrando é extraordinária e em raríssimas ocasiões a gente viu algo assim, quebrar a espada da calamidade com a nuca e agora tancar um socão de um serafim absurdo direto na cara tranquilão. Até tá parecendo o que de certa forma os próprios serafins são. Ele não tá parecendo um lunário, conjurador de fogo e praticamente invulnerável? Parece mesmo que o Sanji tem alguma mistura ali no seu DNA relacionado a essa raça. Só toma dano quando sua chama apaga, mas o fogo que ele queima é o da paixão e esse amor por Nami Swan nunca se extinguirá. Sanji, o cozinheiro dos chapéus de palha, é o intocável. E eu já tô falando há algum tempo que o Sanji tá forte pra caramba, que a vantagem que ele demonstrou em cima do Queen quando despertou os genes foi enorme. E tem gente que ainda tá meio reticente em relação ao seu poder. Mas enquanto geral tá lutando contra os serafins com um semblante de preocupação, o cara tá com um sorriso no rosto. Lembrando que o próprio Yonkou Barba Negra ficou assustado com o avanço de um serafim, e agora é um serafim que fica boladaço com a defesa do Sanji. E é exatamente isso, como o Oda tá deixando bem claro em relação a paralelismo com o Barba Negra, o Zoro é nível Yonkou e o Sanji também é nível Yonkou. A dupla monstro é nível Yonkou e se eu tiver errado, você deixa o seu like. Importante notar também que a resistência do Sanji agora parece até consideravelmente maior que a de seus irmãos, porque ao lutar contra o Yonji, o cozinheiro foi capaz de amassar a cara do rapaz. E falando em cara, vocês também ficaram de cara com essa cena? O Oda no último SBS falou pra gente ficar de olho no Sanjaço e tá valendo a pena. Quem sofreu aí, mano, vários e vários anos por amar o Sanji, já começou aí a colher os seus dias de glória. É aquilo, mano. Deixa o homem cozinhar, deixa o homem cook ali, deixa ele fazer o processo dele. Ele vai chegar lá. Papo reto mesmo, o Sanji tirou muita onda agora, cara. Tancou um socão com a cara e tá mostrando uma resistência, cara, totalmente anormal, digna de um lunário. Uma coisa de louco, uma coisa de louco. Sanji genes despertados igual a nível Yonkou automático. O último cenário que temos o confronto contra os serafins é no topo da Lab Phase no quarto andar. Luffy, Zoro, Lucci e Kaku dando sequência à sua luta contra S-Hulk e S-Bear. Eles não estão conseguindo derrotar seus adversários porque os serafins não estão deixando o fogo apagar. Nisso, o Mihawkinho mete o pé, geral tá bobo e o Luffy percebe. Então o Mihawkinho é perseguido pelo Zoro, né, que persegue o Mihawk desde sempre, então faz sentido ele perseguir o Mihawkinho, mas o Luffy... Essa é boa demais. Mas o Luffy, ordenando que o Sop o siga, faz Kaku ir atrás do espadachim. Luffy tenta apagar as chamas do SBR na base da porrada e Lucci chama atenção, mano, falando que, cara, deve ter algum segredo aí, né? Não deve ser na base da porrada só, a gente já tá tentando aqui há meia hora e não dá certo. Eu não sei porquê, tá? Mas eu me escangalhei de rir com essa bobeira aí do Luffy chamando o Kaku de Usopp, o Kaku indo lá seguindo o Zoro e depois voltando. Meu irmão, pera aí, você me chamou de quê? Cara...
Muito bom, muito One Piece. E é partindo dessa brincadeira que a gente vai para um momento de construção de hype sensacional. Parte 3, o incidente de proporções históricas. Aqui a gente tem uma sequência de páginas extremamente bem conduzida que vão salientar a importância do evento que estamos acompanhando. Esse foi o dia antes do famoso incidente de Egghead, mas essa história começou há 3 meses. Temos essa chamada muito poderosa enquanto Oda dá um close no sofrimento da Bonnie, que perante as memórias de seu pai, treme e chora. Será que a gente vai ter o flashback do Kuma nesse arco? Acho que faz muito sentido, mas pode ser que a Bonnie seja responsável por revelar isso pra gente e não mais ali, né, a gente mesmo, como leitor, entrando na bolha de memórias do Kuma e vivenciando aquilo na pele, tal como a Bonnie viveu. Nas páginas seguintes, o Oda nos conduz através do início do plano do traidor, que nesse painel aqui só me faz pensar que seria um homem. Dio. Por culpa dessas onomatopeias aí de Oda Jojo Fag. Eu sei que essa é uma onomatopeia indicando ameaça ali, uma situação de perigo e blá blá blá, tá? Mas eu vou dizer que é o Oda fazendo uma Jojo referência. Há 3 meses, o impostor contactou o governo mundial para caguetar as pesquisas do Vegapunk sobre o século perdido. Após isso, a CP5 foi enviada para Egghead a fim de investigar essa acusação, mas saíram de lá sem provas. O navio que deixou a região sumiu misteriosamente, algo que a gente já sabe que foi uma captura por parte do traidor que os colocou na prisão no laboratório abandonado. Dando sequência às investigações, a CP7 foi acionada, tal como a CP8, que também acabaram sendo raptadas. Finalmente, como parte do plano, o impostor conseguiu contato com os Gorosei, onde ele indica mais uma vez que o Vegapunk está traindo o governo mundial. Sendo assim, as 5 estrelas anciãs concordam que os acontecimentos estão realmente estranhos e decidem assassinar o cientista. Por isso, a CP AIG-0 é enviada para Egghead. Ainda assim, os Gorosei enviaram um deles, escoltado por Kizaru, para Egghead com reforço de vários braços da marinha. E aqui é muito legal porque a gente pode ver 3 novos marinheiros que realmente chamam atenção, não parecem ali vice-almirantes aleatórios ou contra-almirantes esquisitões. Parecem esquisitões, mas são bem legais. Na minha opinião, todos esses aí vão ser vice-almirantes. A Doll é nova e foi apresentada como vice-almirante ainda no arco de Egghead. Se a gente notar bem, ela tá num painel que expressa o mesmo peso dos painéis que os outros personagens, enquanto Kizaru, que é um almirante, e Saturno, que é um Gorosei, possuem painéis maiores, mais expressivos. Isso, na minha visão, indica que esses novos marinheiros ocupam o mesmo cargo de vice-almirante que essa nova personagem. E a real é que a marinha precisa disso, né? Precisa de novos nomes que vão pesar e mostrar muita qualidade. O alistamento mundial militar do Sakazuki, aquela loucura, conseguiu recrutar o Fujitora e o Ryokugyu como almirantes. Mas quem disse que eles não conseguiram outros poderosíssimos vice-almirantes? Mano, se eles estavam focados em conseguir um almirante, cara, e conseguiram 2, a outra galera ali também poderia ser poderosa. Então por que não ceder um cargo de vice-almirante? Seria uma boa maneira também para resgatar a moral desse cargo que nunca foi levado a sério. Inclusive, o Buster Call é comandado por 5 vice-almirantes. No caso dessas forças, para Egghead, teríamos 4 vice-almirantes, um almirante e um Gorosei. Tá bom? Tá loucura demais, tá bom demais, isso, meus queridos. E como se essa coalizão de forças em Egghead não fosse o bastante, um navio inesperado surgiu no horizonte, o Thousand Sunny do novo Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha. Vemos Sakazuki furioso com a presença de Luffy, que contrasta perfeitamente com o semblante divertido e alegre do protagonista. Um dos Gorosei também aparece surpreso com a presença de Luffy lá, mas, de todas as formas, o resultado do incidente no dia seguinte causaria um choque impensável no mundo inteiro. Certamente, um incidente de proporções históricas. Tivemos uma menção como essa do narrador de One Piece apenas em 2 ocasiões durante toda a obra. A primeira vez, no capítulo 441, no final da luta entre Portgas the Ace e Marshall D. Teach. A batalha entre esses 2 piratas foi descrita como o despertar de um enorme evento no futuro. E algum tempo depois, tivemos o eclodir da maior guerra que já vimos nessa história, a Guerra de Marineford.
Na segunda ocasião, no capítulo 800, após a formação da grande frota dos Chapéus de Palha, tivemos o prenúncio de que esses incríveis e estranhos guerreiros causariam um incidente de proporções históricas, mas que até aquele momento essa era uma história que ninguém conhecia. O prenúncio criado pelo Oda nesse capítulo me remeteu diretamente ao final do arco de Dressrosa. E claro, várias possibilidades explodiram na minha cabeça, mas eu queria levantar essa aqui pra vocês. Será que o incidente de Egghead que vai chocar o mundo inteiro é o incidente de proporções históricas mencionado no capítulo 800? Será que a grande frota dos Chapéus de Palha somará forças com a tripulação principal para combater a marinha numa batalha naval que dará início à grande guerra final? Será que esse será mais um incidente como ocorrido na Ilha Banaru, que acenderá a chama de um confronto muito maior? Você entendeu o que eu quero dizer? Assim como tivemos o prenúncio de uma guerra na Ilha Banaru, temos agora o prenúncio de dois eventos que podem ser o mesmo e dessa forma gerar a última guerra de One Piece. Será que os 100 navios da marinha comandados por Kizaru serão impedidos por Cavendish, Bartolomeu, se não virou papinha do Shanks, Donsai, Léo Hairudin e outros? Uma batalha naval desse nível seria fantástica, mas é claro que há outras possibilidades excelentes para isso. E só um detalhe curioso, tá? É muito provável que esse incidente tenha a ver também com o século perdido e as informações que o Vegapunk vem herdando desde Ohara. E essas informações que ele tem são de 800 anos atrás. E a revelação de que vai acontecer um incidente de proporções históricas é exatamente no capítulo 800. Eu não sou muito de acreditar nisso, mas será que essa coincidência aí não pode ser um indicativo de que vai ter uma relação com o século perdido e o incidente de Egghead é o incidente de proporções históricas? Eu tava conversando com meu amigo Marco essa semana e ele comentou algo que pode muito bem casar com esse incidente. Como vimos nesse capítulo, Ohara está altamente conectado ao Vegapunk e aos conhecimentos proibidos do cientista. Com essa relação em mente, pode ser que tenhamos um paralelo direto com os eventos de Ohara. Mas agora, ao invés de um agente qualquer apontando a arma para um estudioso, teríamos o próprio Gorosei apontando a arma para o maior estudioso desse mundo. Mas nessa conjuntura, no momento do disparo, teríamos personagens capazes de impedir essa fatalidade. Olha que fantástico, dessa forma o Vegapunk poderia concluir seu discurso à la Professor Clover e revelar para o mundo um dos maiores mistérios de One Piece. No capítulo 395 de One Piece, o Professor Clover afirma que a mera existência e os ideais do reino antigo são uma enorme ameaça para o governo atual. Ele diz que não sabe que ameaça é essa até que ela seja revelada. E quando vai revelar o nome desse antigo reino que contém todas as respostas, seu discurso é interrompido por uma bala atravessando seu coração. Mas hoje Vegapunk, o maior cientista do mundo, herdando a vontade de Ohara e sucedendo as palavras de Clover, poderá revelar finalmente o nome do reino antigo. Esse vai ser, sem dúvida alguma, um evento capaz de abalar o mundo. Imagina só se o golpe que o Luffy der para defender o cientista de Saturno fosse como o socão dado em Santi Charlos em Sabaody. Eu, pra ser sincero, acho que se a Robin salvasse o Vegapunk e permitisse que ele concluísse o seu discurso, seria um paralelo ainda mais poderoso ao Ohara e muito mais profundo do que se fosse o Luffy salvando o personagem. Afinal, o Vegapunk tá herdando a vontade de Ohara, tal como a Robin fez durante toda a sua vida. Ela, de fato, é a personificação dessa vontade. Mas claro, né, uma reprise ali da agressão contra um Tenryubito também viria muito bem. E quem sabe esse pode ser o evento no final do arco, a revelação dos segredos do século perdido para o mundo, o socão em um Gorosei, a morte de um Gorosei. Vocês acham que o Vegapunk não tem um sistema de transmissão via Dendemushi aí para todo mundo que vai rolar para todos os cantos do planeta? Egghead ainda promete demais e os eventos conclusivos desse arco serão até então os mais importantes da história de One Piece. Confie em mim, tá? Até o final desse arco muita gente vai mudar sua percepção sobre ele e ranquear ele, ó, mano, lá no alto. A conclusão desse arco vai ser histórica. Inclusive, o meu último vídeo aqui no canal foi uma teoria sobre como os revolucionários também têm grande chance de se envolver em Egghead. Então confere lá, que é um cenário muito legal para ter em mente e conclui exatamente com a morte de Saturno
pelas mãos de Dragon. Eu fiquei extremamente hypado com essa passagem, achei muito bem construída, muito bem conduzida, é certamente o foco principal desse capítulo, e é isso, tá? Com esse hype explodindo aí nas alturas, vamos à revelação que todo mundo esperava, mas nem todo mundo gostou. E eu diria que com razão. Parte 4, o traidor é revelado. Somos jogados para o laboratório abandonado onde o traidor acaba de executar Shaka. O Vegapunk original tá furioso e aqui no final do capítulo temos a revelação do 6º satélite de Vegapunk, York, como o grande traidor de Egghead. E como a gente já conversou 1000 vezes aqui, esse plot tava aí pra ser algo extremamente satisfatório, brilhante, surpreendente e chocrível, ou algo ali meio mene, meio blé, bem ok. E infelizmente acabou sendo essa segunda opção. Eu achei, muito maneiro aí a sombra da York sobrepondo Stella, antecedendo esse painel da revelação, com ela gigantona e sua presença imponente devorando o Vegapunk. Cara, esse painel, essa aproximação tá muito maneiro, muito bonito e assim, as evidências que a levam a ser a traidora também parecem justas. Apesar de que algumas coisas ainda precisam ser explicadas, como por exemplo, ela ter virado pedra há poucos capítulos atrás. Ou por exemplo, quando as defesas do domo frontal ali ficam offline, que ela tá junto dos outros Vegapunks ali, relaxada, deitada no fundo, dormindo. E aí, Oda? Será que ela tem um corpo fake? Será que essa aí que virou pedra e essa que tava dormindo, na realidade não são ela? Mas não é esquisito ter as mesmas propriedades ali, tipo cagar e comer? Sei lá, hein? Curioso. Será que na realidade não é mesmo York e é outro alguém se passando por ela? Pode ser, hein? O maior ponto que indicava ela como traidora nós vimos no capítulo 1061, com Lilith dizendo: talvez controlar os desejos primitivos seja impossível. E na definição de todos os Vegapunks, York é aquele que representa a ambição, a ganância e o desejo. E como a gente pode ver, o propósito desse personagem traduz com precisão essas 3 palavras. E eu acho que como o próprio Oda sabia que a revelação do traidor não ia ser aquele Chan, ele decidiu compensar isso com algo muito mais interessante, que é a motivação por trás da York. Ela quer se tornar um dragão celestial. E a pergunta que a gente faz é a mesma que o Vegapunk fez. Por quê? Por que querer se tornar um humano tão desprezível? Talvez por ser a personificação da ambição, ela queira subir aos rankings sociais mais elevados e altos do mundo. No fim das contas, ela é extremamente inteligente. E se tornando um Tenryubito, poderia ali armar alguma coisa, alguma maneira, para posteriormente tentar ascender ao título de Gorosei. Será que isso passa pela cabeça dela? E depois disso, mano, o céu é o limite. Vai pra lá, vai ser Gorosei, vai virar Musama, vai... No fim das contas, Musama vai ser a cabeça do Pitágoras. Sobre essa revelação como um todo, eu acho que faltou algumas coisas ficarem mais claras pra ficar mais legal, mais chocante. Mas, no fim das contas, acho que todo mundo também ficaria revoltado, mano, de passar a vida inteira ali comendo e cagando por outras pessoas, né? Agora ela tá metaforicamente cagando na cabeça de geral e comendo deles. Visto isso, pra mim, tá? A York não precisa de mais motivo nenhum pra querer matar todos os outros Vegapunk. Mas, se o Stella quiser destruir ela e criar ali a Nova York, também vai ser bem legal. Mas provavelmente não vai ter Nova York, porque é bem possível que todos os satélites morram, inclusive o próprio Vegapunk. Mas fica aqui um palpite, tá? E se aqueles órgãos que a Robin viu ali fossem pra moldar outra pessoa e tal, etc. Talvez um novo Vegapunk com as informações de Punk Records e esse seguir com o chapéu de palha, um novo na cama. Esse capítulo me deixou meio doido, mano. É muita coisa ali em Egghead, muita questão. Eu tenho que viajar um pouquinho, né? Enfim, achei o máximo esse capítulo porque o Oda traz o macro do cenário com a lupa totalmente aberta, focada nas forças que se aproximam de Egghead. Como quem dá a entender que o que tá acontecendo ali na ilha, né, no micro cenário com Stella e York, é só uma gota no meio de um oceano em tempestade. É de certa forma o próprio autor mostrando que o que vem a seguir é muito maior. É claro, ele produz essa revelação com carinho e atenção, com detalhe, mas a condução desse capítulo mostra que esse plot Among Us tá encerrado e o que vem a seguir, a próxima página virada,
é muito, mas muito mais importante que isso. É como se ele soubesse que a porrada da revelação não fosse ser forte o suficiente e decidiu dar a gente uma verdadeira revelação bombástica. Amanhã ocorrerá o histórico incidente de Egghead. Esqueça tudo sobre o Among Us, esse plot cansado se foi, esquece isso, nunca mais, deixa pra lá, ficou no passado e agora é esperar os próximos capítulos envolvendo ali, mano, quem sabe Kizaru, Santi J. Garcia Saturno, Barba Negra, Marshall the Teach, Trafalgar, D. Waterlaw, Shanks, o Ruivo, Eustace, Captain, Useless Kid e quem mais quiser se envolver nesse cenário maravilhoso. Isso é o que o Oda sabe fazer, mano. Obrigado, Eiichiro Oda, eu te amo. Obrigado, One Piece, você é perfeito. E se você tá comigo até agora, deixa aquele like, se inscreve no canal. E olha só, o cenário roxinho, sabe por quê, né? Roxinho, roxinha, Felipe Sieira, me procura lá, tô fazendo live. Tá sendo muito divertido interagir com vocês, ter essa proximidade, bater um papo sobre outras paradas também. Tô falando de série, tô falando de livro, tô falando de jogo, tô jogando Fall Guys, tá uma loucura, tá? Então é isso, me segue lá, deixa o like, se inscreve no canal e muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu! Se você chegou até aqui, eu quero que você dê uma nota pra esse capítulo, porque assim, pra mim ele foi engraçado, teve uma revelação broxante que acabou não sendo broxante porque o foco não foi nisso, foi numa parada muito mais importante que basicamente diz, cara, fica relaxado, senta tua bundinha aí, York é o traidor, é a traidora, mas assim, meu querido, olha o que vem pela frente, tome essa expectativa, senta a bunda nesse hype e se afogueta em direção à lua. Eiichiro Oda, eu te amo, One Piece. Você é perfeito. Cara, fantástico. Ah, mas o Lipe é fanboy de One Piece. Ah, eu sou mesmo, jura?